tem o mais importância, ou é algo de maior alegria, nenhuma mensagem ela é mais esperançosa do que a mensagem do Evangelho. É pelo Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós somos, então, libertos, salvos. Nós somos, então, mudados e transformados. E o Evangelho, ele tem uma cura para as nossas vidas, que ela não é apenas uma cura momentânea. O Evangelho tem uma cura para as nossas vidas que não é apenas uma cura pontual, não é apenas uma cura de um instante. O Evangelho tem, então, a mensagem da cura completa, eterna e definitiva. Então, quando nós trazemos a mensagem das boas novas, nós estamos trazendo a mensagem mais animadora que uma pessoa pode, então, ter. E nós, então, quanto igreja, nós temos, então, essa boa notícia a ser comunicada e anunciada. Essa notícia que pode trazer, de fato, essa esperança, essa alegria por completo, e não somente essa alegria passageira. E o nosso desafio é exatamente nos sentirmos estimulados, encorajados a pregarmos, a anunciarmos o Evangelho. Assim como você pode pensar na importância do funcionamento de um automóvel através do combustível, assim como nós podemos pensar a necessidade do sangue circulando pelas nossas veias, assim é a obra do Espírito Santo na igreja. Queridos, nada acontece. A obra de Deus, a expansão do reino, a realização de missões e de evangelismo não acontece sem a presença do Espírito Santo. Nós estamos falando da semana passada para hoje sobre a obra do Espírito Santo na evangelização. E isso é tão importante para mim e para você, não somente sermos lembrados, mas termos a convicção de que toda a obra de Deus, ela é realizada de forma eficaz pela sua própria ação. É certo que ele usa pessoas como instrumentos. E na semana passada eu lembrei aos queridos de que nós temos uma tarefa a cumprir, mas o resultado dessa tarefa, a conclusão dessa tarefa, ela não pertence a mim nem a qualquer outra pessoa. A nossa tarefa, o nosso papel é o de sermos fiéis e obedientes em propagar, em anunciar, em comunicar as boas novas, a melhor de todas as notícias.
às pessoas que necessitam ouvir, como um dia eu e tantos outros estivemos na condição de necessitar que alguém falasse para nós. O transformar o coração, o converter, o mudar a rota, não é uma obra realizada pelo homem. É uma obra realizada por Deus através do seu Santo Espírito. Então a leitura do texto nos diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão do pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o contexto aqui é do momento antes da ascensão do Senhor Jesus Cristo, já um período longo depois da sua ressurreição, onde por mais ou menos 40 dias ele ainda esteve com os seus discípulos. E aqui nós temos as últimas orientações e revelações. E o Senhor Jesus Cristo, então, estando com os discípulos, faz com que eles se despertem para finalmente compreender, através das Escrituras, todo o plano, o projeto eterno de Deus. E há uma ordem aqui. A primeiro, entre esse entendimento de que eles são, então, lhes é aberto o entendimento para entender as Escrituras. E veja que a Deus e a sua palavra estão interligados. Não há como crermos em Deus e não crer na sua palavra, ou como acreditar na Bíblia e não acreditar em Deus. Simplesmente Deus e a sua palavra estão totalmente ligados. E não há consistência em alguém crer em Deus e não crer na sua palavra. Nós só temos entendimento real do ser, da pessoa de Deus, pelo conhecimento da sua palavra. Veja que os discípulos têm um período de 3 anos e meio, mais ou menos, de uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, e ainda no momento, na reta final, onde o Senhor está para voltar aos céus, ainda lhes é preciso abrir o entendimento para que eles entendam, a partir das Escrituras, tudo o que havia sido dito em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí, o Senhor Jesus Cristo faz a lembrança para os discípulos, e essa lembrança ela é válida para qualquer outra pessoa que um dia tornou-se discípulo de Jesus, que é exatamente no versículo 48. Eu estou só fazendo aqui um resumo, da semana passada, que ele diz que vós sois testemunhas dessas coisas. Então, aqui nós já temos um papel definido. Cada cristão, cada pessoa que um dia teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, passou a ser
imediatamente uma testemunha. No caso dos discípulos, eles eram testemunhas oculares. No nosso caso, nós somos testemunhos pela experiência que temos daquilo que foi realizado na nossa vida. Nós sabemos aonde nós estávamos, como nós fomos encontrados e a transformação que houve na nossa vida. E nós não podemos negar isso. Nós não podemos nos calar diante daquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Por mais que alguém não soubesse ou não saiba explicar muito bem a Bíblia, não tenha muita habilidade no manuseio das Escrituras, mas cada pessoa que um dia foi alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, sabe, no mínimo, pelo menos, falar da sua experiência, falar de como Deus nos visitou, como Deus veio ao nosso encontro, como nós fomos resgatados, de que maneira nós fomos transformados. Agora, Jesus dá essa missão a esses discípulos, a esses homens, para que essa notícia fosse espalhada por todo mundo, e a gente vê essa reafirmação na descrição feita por Lucas também, no capítulo 1 e no versículo 8 de Atos, né? Quando nos lembra que eles deveriam começar pregando em Jerusalém, ir pela Judéia, pela Samaria e chegar até os confins da terra. Essa mensagem agora é passada para homens que, em outro momento, estão assustados, acovardados, amedrontados, cheios de dúvidas, mas veja que o Senhor Jesus Cristo não dá ordem para que esses homens comecem imediatamente, não antes de que eles fossem, então, visitados pelo poder do Espírito Santo, que eles fossem cheios, que eles fossem batizados. E isso acontece exatamente no capítulo 2 do livro de Atos, quando ali no dia de Pentecostes o Espírito Santo vem sobre ali a comunidade. E a partir daquele dia, daquele momento, nunca mais esses homens foram os mesmos. Aquele que negou, aquele que fugiu, aquele que duvidava, nunca mais esses homens foram os mesmos. Eles vão agora com destemor, com coragem, eles vão inclusive sofrer, padecer e até morrer por essa causa, mas nunca mais eles voltam atrás. Eles são reconhecidos como homens iletrados, mas que têm impactado a sua sociedade, o seu tempo, e isso eles não estão fazendo pelas suas habilidades naturais, mas pela ação do Espírito Santo que está neles. Então, a gente falou que o Espírito Santo, essa doutrina da Trindade, que é tão importante, lembrarmos que o Espírito Santo, a Bíblia revela o Espírito Santo como sendo uma pessoa, e ele é, na verdade, Deus. Nós cremos, então, em um Deus único, distinto em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós cremos que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é algo do qual não se pode se relacionar. A Bíblia descreve o Espírito Santo como sendo um ser pessoal. Nós nos relacionamos com um Deus, como uma pessoa. E nós falamos um pouco sobre isso e mostramos que, para o nosso estudo, essa doutrina da Trindade, da pessoa do Espírito Santo, é central na vida da igreja. Mas o tempo não nos permite fazer um estudo nessa área, né? Fica para um outro momento.
talvez de escola bíblica ou até de culto mesmo. Mas temos o entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa e na execução da obra missionária, o Espírito Santo ele exerce funções pessoais importantes, né, no benefício da igreja. Então, primeiro, o Espírito Santo é quem produz a conversão no incrédulo. A igreja tem um papel. Nós somos luz e sal. Em um mundo de trevas, em um mundo turbulento, em um mundo sem esperança, Deus mantém a sua igreja nesse mundo. Exatamente porque é a partir da igreja que há a anunciação do Evangelho, há uma luz, há uma ponta de esperança. Nós somos sal. Então nós temos uma função, há um propósito, há uma razão. E a igreja, ela existe para a adoração do Deus Todo-Poderoso, como primeiro propósito e razão da sua existência, mas depois disso, o único propósito pelo qual a igreja existe é o de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Esse trabalho, ele é feito pela comunidade, de forma coletiva, mas ele é um papel que deve ser desempenhado individualmente. Cada cristão é uma testemunha. Cada crente é, então, um portador das boas novas. Cada cristão, cada crente recebeu a ordem do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja promove evangelização, a igreja promove missões, mas essa tarefa é realizada de forma individual, porque nós somos muitos e convivemos em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Por isso, é nos dado essa certeza que nós precisamos não somente ouvir e entender, mas precisamos fazer disso uma fonte de encorajamento para nós, que aonde quer que um cristão esteja, ele deve estar lá posicionado como luz. Aonde quer que um cristão esteja, ele tem que estar lá sabendo que ele tem uma função de temperar. Então está o mundo em desespero, com a mão na cabeça. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Olha para os governantes, olha para a natureza, olha para tantas coisas e tudo que temos é às vezes susto, ficarmos amedrontados. As pessoas estão sem respostas. As pessoas estão confiando em tantas coisas, ou estão deixando de confiar em tudo. E nós temos, então, esse desafio de sermos um tempero no mundo. De sermos, então, em meio ao desespero, às trevas, sermos uma ponta de luz. De forma a ser aplicada na minha vida, na sua vida, eu lhe pergunto se você tem deixado a sua luz brilhar, se você tem sido tempero, se esse mundo desesperado, se as pessoas que convivem com você encontram algum tipo de alento ou de segurança por conviver com você. Cuidado, cristão, para nós não perdermos a nossa função e nos confundirmos com as trevas.
cuidado cristão, para nós não perdermos a nossa função de temperar e perder com o mundo. Nós nos assustamos quanto pessoas humanas que vivem nesse sistema de coisas. Mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos em quem confiamos. E como disse o grande evangelista Billy Graham, aspas para ele, né? Eu já li a última página da Bíblia e tudo vai ficar bem. Nós cristãos sabemos que no final tudo vai ficar bem. E em meio ao mundo em caos, os filhos de Deus que foram deixados nesse mundo com o propósito de anunciar algo que o mundo não conhece e não tem. Inclusive até rejeitam, mas eles precisam ouvir. A nossa tarefa é anunciar, é pregar, é levar as pessoas a conhecerem as Escrituras, a se relacionarem com Deus, a ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, isso não é tarefa fácil. De fato, há as suas barreiras. Mas não está em nós fazer as pessoas crerem. O que pesa sobre nós é não ficarmos calados se somos nós testemunhas. O que pesa sobre a responsabilidade que pesa sobre cada um de nós é o de fazer com que os ouvidos das pessoas tenham, por um instante, essa percepção de que existe uma esperança e dos nossos lábios isso está sendo anunciado. Mas o converter é obra do Espírito Santo. É Ele que converte as pessoas. Nós somos persuadidos mas pelos homens, mas nós só somos convertidos pelo Espírito Santo. Há uma diferença entre eu ter sido convencido e eu ter sido convertido. Muitas pessoas têm ido à igreja, se reunido com os crentes, porque foram, às vezes, convencidos, foram impactados de como alguns argumentos lhe foram tratados. Mas só convencimento não mantém ninguém na caminhada. O que mantém na caminhada é o fato de ter sido não convencido, mas ter sido convertido, ter sido transformado. Então Deus não me manda converter as pessoas, Deus me manda pregar para as pessoas. A obra é realizada pelo Espírito Santo do começo ao fim. O Espírito Santo é quem produz o caráter cristão. O que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo é uma condição de vida que me faz produzir os frutos, descrito por Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5 e no versículo 22. E esse estar cheio do Espírito Santo que me faz, então, ter na minha vida os frutos, é uma obra de Deus. Não é um esforço humano. Eu vou tentar ser mais paciente, eu vou tentar ser mais alegre, ser mais, ter mais amor. E nós falhamos e falhamos. Essas características que marcam a vida de um cristão só são realizadas pelo Espírito Santo e ele é a marca de que nós estamos cheios do Espírito Santo. Há algumas coisas que caracterizam que nós estamos cheios do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela aborrece o pecado.
Quem está cheio do Espírito Santo não se alegra, não compactua, não tem prazer no pecado. Como é que eu sei que estou cheio do Espírito Santo? Eu aborreço o pecado. Porque não há compatibilidade entre o Espírito Santo de Deus e a prática pecaminosa. Como é que eu sei para que é que Deus deu o Espírito Santo? Muitas pessoas confundem, quando a gente chega nesse estudo que fala sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, e muitas pessoas confundem o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, com manifestações, com sinais, com milagres, com dança, com pulo. E a presença do Espírito Santo e o estar cheio do Espírito Santo produz uma coisa no cristão: a condição dele testemunhar. Nós somos cheios do Espírito Santo para falar de Jesus. Nós somos visitados pelo Espírito Santo para comunicar as boas novas. É só você pegar os relatos de Atos dos Apóstolos. Os discípulos estiveram cheios e passaram a comunicar o Evangelho. O Espírito Santo, ele dirige o trabalho missionário em todas as suas necessidades. O Espírito Santo, ele passa a habitar no crente no momento da sua conversão. É bom também salientar isso, para que se haja esse entendimento de que quando é que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando nós fomos visitados, nós recebemos o Senhor Jesus Cristo por causa da obra do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38, nos diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós somos visitados. Cada um de nós, cada cristão genuíno, que um dia confessou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. E agora nós temos em nós a vida do nosso Salvador. A motivação é o próprio Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Ele age, ele direciona. Mas sabe, irmãos, uma coisa que às vezes nos atrapalha é o quanto nós negligenciamos o ministério do Espírito Santo. O quanto nós oramos. O quanto nós falamos com o Espírito Santo. O quanto nós temos intimidade com o Espírito Santo. O quanto nós sentimos a sua presença ardente nas nossas vidas. O quanto nós nos deixamos ser verdadeiramente guiados. O quanto nós temos pedido, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida. Interessante que o Espírito Santo guia, nos leva. Nós devemos pregar a todas as pessoas. Mas semana passada eu falei no nosso culto de que nós precisamos saber e entender de que existem pessoas com o coração prontos para o Evangelho. Nós pregaremos para todas as pessoas e uma multidão de pessoas irão negar e rejeitar e não dar ouvidos ao Evangelho. Certo. Mas não tenha dúvida que haverão aqueles que irão ouvir
e ao ouvir irão se identificar. E irão crer no Evangelho. Porque essas pessoas, ao exemplo daquela parábola do solo, da semente, onde o semeador lança a semente, e Jesus então fala sobre 4 solos, o rochoso, o que caiu sobre os espinhos, o que caiu à beira do caminho. Aquilo é o retrato do coração da humanidade o tempo todo. Não produziu. A semente não enraizou, por várias razões. Mas existe um solo, onde a semente caiu e produziu bastante. Muitos ouvem. Todos precisam ouvir. E há aqueles que irão crer. Aí, no episódio que envolve Felipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nos diz que um eunuco, um funcionário do governo de outro estado, de outro país, ia então a caminho na sua carruagem, e o Espírito Santo leva Felipe para junto daquela carruagem, e veja que Felipe está em pleno exercício da sua fé, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho em fidelidade a Deus, e Deus então o leva para perto daquele homem que está lendo as Escrituras. Está lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E quando ele está lendo e não está compreendendo. Porque não se pode compreender as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. E daí, Felipe, impelido pelo Espírito Santo, se aproxima e faz a pergunta: tu entendes o que está lendo? Gente, quantas pessoas têm sede? Quantas pessoas estão buscando sem entendimento? Quantas pessoas querem saber e conhecer, mas elas não podem sem um auxílio. Elas não podem sem um direcionamento. Aí ele diz: eu queria saber se o profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa. Aí lá em Atos capítulo 8, nessa narração que temos do episódio, nos diz que a partir daquele texto, Felipe anunciou a Jesus por toda a Escritura. E nós sabemos que aquele homem se converteu porque o término da descrição dessa história é exatamente aquele homem sendo conduzido às águas do batismo. O tanto quanto nós estamos disponíveis. Quantas vezes Deus está nos direcionando a pessoas? Quantas vezes nós temos consciência de pessoas que têm sede da palavra, mas ela não tem ouvido de nós? É o Espírito Santo quem direciona. Nós precisamos estar rendidos, encorajados, primeiro a partir desse entendimento de que o papel de converter é do Espírito Santo e não nosso. É o Espírito Santo que dá a visão. Se nós ficarmos na nossa condição humana, sabe o que é que nós achamos? Que ninguém quer ouvir o Evangelho,
que as pessoas não querem nada com Deus, que ninguém se importa mais com Deus. E nós perdemos a visão, porque nós temos uma visão míope. Nós temos uma visão apagada pela ótica humana. O que nós entendemos é que, de fato, ninguém quer mais saber do Evangelho. Mas o Espírito Santo, ele nos faz, então, entender de que a obra, ela é muito grande. Ela é muito extensa. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai ser visitado naquela noite tão turbulenta na vida dele, e ele descreve isso escrevendo aos Coríntios, né? Quando ele recebe, então, aquele direcionamento de que não temas, eu sou contigo. E nessa cidade ainda há muitas pessoas a serem alcançadas. Ah, irmãos, quantas pessoas que ainda não ouviram claramente do Evangelho. Quantas pessoas a serem visitadas, a serem desafiadas a ouvir da palavra de Deus. Só a palavra de Deus, só Jesus Cristo. Irmão, nós devemos lembrar daquele episódio quando Pedro e João vão ali passando, né, a porta formosa, né, ao templo, e está aquele homem aleijado, estou falando de Atos capítulo 4, pedindo esmolas. Estende a mão para Pedro e João, a fim de ter a sua necessidade suprida, aquela necessidade pontual, aquela necessidade de todo dia, aquela prisão e aquela escravidão, que é assim que se encontra o ser humano. E como é, então, que eles respondem àquele homem? Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Meu querido irmão, nós não temos mais, e de fato não precisamos ter mais do que Jesus para oferecer para as pessoas. As pessoas podem ter as suas necessidades momentâneas supridas, mas do que importa, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que Deus abençoe o mundo inteiro, que as vacinas e o processo de vacinação alcance o mais rápido possível o maior número de pessoas espalhadas no mundo e no nosso Brasil, para que se tenha uma luta mais justa em relação ao coronavírus. Mas você sabe que o coronavírus não é o principal mal do ser humano. De que há um vírus mais danoso e há apenas um antídoto. Se o mundo inteiro se curar, glória a Deus por isso, mas se não se converterem ao Senhor Jesus Cristo, seu final ainda será trágico. Ele só será adiado, mas ainda será trágico. O que eu e você temos? Nós não temos o poder, nós não temos o dinheiro, nós não temos uma fábrica de felicidade, nós não temos fantasias para as pessoas, mas nós temos a única coisa que de fato as pessoas precisam, que resolvem o seu problema, não somente momentâneo, mas o seu problema eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. De maneira, irmãos, que nós precisamos entender que a tarefa da igreja é pregar o Evangelho.
que esse evangelho é pregado por cada crente e que, como uma forma que deve nos estimular, é que os resultados, eles são dados por Deus. Agora, onde houver semeadura, haverá colheita. Se nós pregarmos, nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho. Mas não veremos as pessoas se voltando para Deus se guardarmos a nossa fé somente para nós mesmos. Se não tivermos coragem de anunciar e de contar as maravilhas que Deus realizou nas nossas vidas. Eu estou concluindo, mas deixa eu lhe lembrar de 2 episódios que são importantes. Exatamente o desse homem aleijado de Atos capítulo 4. E daquele cego de nascença de João capítulo 9. E nós poderíamos pensar em tantos outros personagens também. Mas é muito interessante como eles imediatamente, ao exemplo da mulher samaritana, eles saem para anunciar. No caso do homem cego, eles dizem, os religiosos, não, você não era cego, não. Não, eu era. Quem foi que lhe curou? Um homem chamado Jesus. É interessante, irmãos, como esses homens, o aleijado, o cego, a mulher samaritana, eles não tinham outra coisa a falar. E, a partir do momento em que, pela obra do Espírito Santo, eles foram convencidos do juízo, da justiça e do pecado, eles não guardaram isso para si. Isso foi notoriamente divulgado. E o nome de Jesus apresentado e engrandecido. Nós fomos salvos. A sermos salvos, imediatamente começa a nossa missão. Domingo nós falamos sobre a conversão de Levi e terminamos ali naquele ponto em que ele deixa tudo e segue a Jesus. Mas agora, no próximo domingo, nós vamos continuar falando de Levi. E o que vem logo em seguida, como ação direta da conversão na vida de Levi, deixa para domingo, né? Mas está muito em volta do que nós estamos falando agora. Há um testemunho imediato. Queridos, a obra da evangelização não será feita pelos anjos, porque Jesus não morreu por anjos, morreu por homens. O evangelho das boas novas deve ser pregado até os confins da terra, e eu e você somos responsáveis pela nossa geração e pelo nosso tempo. Como nós estamos cumprindo esse papel? Como nós temos falado para as pessoas? Como nós temos direcionado as pessoas? Como nós temos convidado as pessoas para ouvir do Evangelho? Como nós temos compartilhado isso com os nossos amigos e com os nossos familiares? E eu estou lhe dizendo que isso deve ser feito, e isso não é feito de forma confortável,
Os nossos familiares não querem ouvir. Os nossos amigos logo mudam de conversa quando a gente começa a falar. As pessoas torcem o rosto, viram o pescoço, zombam, criticam. Eu não estou dizendo que isso é um papel muito cômodo a fazer. Mas isso não é o motivo para não fazer. Nós temos que fazer. É pregar o Evangelho nos lugares mais improváveis, para as pessoas sim, mais improváveis, porque nós não sabemos em quem o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Então nós precisamos ter coragem, porque o Senhor Jesus Cristo há de salvar tantas outras vidas ainda aqui na cidade de Pires Ferreira. E talvez Deus tenha lhe colocado no lugar que você está hoje pelo simples propósito de que alguém que está convivendo com você tenha a oportunidade de ouvir do Evangelho. Ore a Deus, ore ao Espírito Santo, aquele que conduz, aquele que dá a visão, aquele que converte, aquele que realiza toda a obra. Ore a Ele e se coloque à disposição para que a tarefa de evangelização esteja sendo realizada. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Aqui nós concluímos essa parte da mensagem. Nós vamos estar orando agora por todas as famílias, por todas as pessoas. Esse é o nosso primeiro culto usando essa ferramenta do YouTube. E aí nós precisamos, inclusive, de um feedback, que você nos diga como ficou a qualidade de som, de imagem, se deu tudo direitinho, porque nós podemos continuar usando essa ferramenta em alguns dos nossos trabalhos, né? Alguns dos nossos cultos, dos nossos momentos. Vamos fazer uso das ferramentas que temos, continuaremos usando, inclusive, o Google Meet, mas o YouTube pode ser um canal que pode nos levar, inclusive, ao alcance de mais pessoas, mas a gente precisa saber aí de como tudo funcionou. Também, no primeiro momento, a gente vai se adaptando, né, com essa situação. Então, pedimos desculpa por alguns eventuais equívocos, tá bom? E de antemão também já agradeço o Josias, que está responsável aqui por toda a parte técnica e que aqui deu direitinho, graças a Deus, tá bom? Então, irmãos, sábado nós temos tanto o trabalho das senhoras, que será pelo Google Meet, o trabalho das senhoras, tá bom? E à noite nós temos a nossa escola bíblica, tá certo? E domingo nós temos, então, o nosso culto, às 7 horas da noite. Estejamos em contato uns com os outros, orando pelo nos fortalecendo. É tempo de ânimo, é tempo de exercer a fé, porque de fato os dias são maus, mas nós temos a força de Deus conosco. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento, tá bom? E orando pela vida de cada um dos nossos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno e bendito, muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão com os meus irmãos. Ó Deus amado, Senhor, nós suplicamos, Senhor, a Tua misericórdia por um mundo, ó Deus, que está aflito. Deus, nós reconhecemos que tudo tem a origem
desde o momento em que os nossos primeiros pais caíram. O mundo sofreu total mudança. Dores, doenças, pragas, tantas coisas na natureza passaram a acontecer. E tudo o que temos é exatamente a consequência de uma rebelião, ó Pai, contra Ti. Como geração após geração, as pessoas têm cada dia mais conseguido se aperfeiçoar na condição de te desagradar e de fazer pouco caso e se afastarem mais e mais de Ti. Esse mundo pós-moderno, onde as pessoas, mesmo estando distante, podem estar próximas. Ó Pai, tantas novidades ao longo da existência da história humana, que faz com que o homem se engane achando que tem uma independência de Ti. Ó Senhor, nós suplicamos, ó Deus, por esse mundo que sofre, ó Deus, e, ó Pai, por tantas dores, tantos lamentos, tantas tristezas, tantas tragédias, meu Pai. Tudo, ó Pai, consequência da desobediência às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Ó Deus, nós nos voltamos para Ti, Senhor. Nós não temos as respostas, não temos as explicações, mas, ó Pai, nós temos a Tua palavra. Ela é para nós consolo, ela é para nós verdade, ela é para nós força, ela é para nós esperança, Deus. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem, ó Deus, o domínio de todas as coisas. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os olhos das pessoas que não conseguem enxergar a luz do Evangelho. Espírito Santo de Deus, realiza a Tua obra na cidade de Pires Ferreira. Realiza, Senhor, a Tua obra em cada lar, em cada casa, onde as pessoas estão presas à religião, estão presas ao seu próprio entendimento, à sua própria justiça. Senhor, Espírito Santo de Deus, quebra, ó Deus, o coração endurecido, ó Pai, o coração do ser humano, ó Pai, que reluta em reconhecer, ó Pai, o Teu senhorio. Senhor, visita crianças, jovens e adolescentes. Ó Pai, nos causa dor de ver um momento tão difícil da humanidade, e assim, ainda assim, as pessoas, ó Pai, não pararem para refletir, para buscar a Tua presença e para voltar-se para Ti. As pessoas ainda falarem em prazeres da carne, em vícios. Ó Deus, as pessoas ainda buscarem, ó Deus, esse tipo de coisas, ó Pai, sem se voltarem para Ti. Eu entendo, Deus amado, que isso é exatamente a comprovação de que todos estão sob o domínio do pecado. Por isso que eu te rogo, Espírito Santo de Deus, visita as famílias, visita casas, ó Pai, os lares, os casamentos, ó Pai, visita a cidade de Pires Ferreira, o nosso estado do Ceará, a nossa nação. Pai, revela os Teus filhos, usa a Tua igreja, os crentes, Senhor, verdadeiros, ó Pai, pregando o genuíno evangelho, ó Pai, com destemor, mesmo, ó Pai, sofrendo às vezes injúria, insultos, ó Pai, mesmo, ó Pai, às vezes sofrendo, ó Pai, até agressão, ó Deus amado, mas, ó Pai, usa os Teus filhos de forma fiel a pregar, para que, ó Deus, sejam revelados aqueles, ó Deus, que pertencem a Ti e que irão Te glorificar. Que isso seja na minha casa, na casa dos meus pais, ó Deus, na vida da minha mãe, na vida do meu irmão, dos meus familiares que não Te conhecem, na vida de muitos amigos meus, ó Pai, de infância, ó Deus,
que cresceram, que se tornaram adultos e homens, que percorreram e têm percorrido por tantos caminhos, mas têm estado distante de Ti. Isso seja na vida dos meus vizinhos, ó Pai amado. Que o Senhor possa salvá-los, libertá-los, ó Pai. Que o Senhor possa revelar, ó Pai, a Tua glória na vida de todas as pessoas. Senhor, visita o órfão, visita, ó Pai, a criança de rua, o morador de rua, ó Deus, aquele que tem pouco alimento, aqueles que estão passando por dificuldade, por escassez. Ó Deus, os teus olhos estão sobre todos. Eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, supre a necessidade dessas pessoas, dá o pão para cada um. Senhor, dá, Senhor, a guarita, dá, Senhor, a segurança, Pai amado, para cada um. Oh, meu Pai amado, visita os hospitais, Senhor, os hospitais do nosso Brasil, cada, ó Pai, hospital, cada posto de saúde, cada local, ó Pai, que lida com pessoas enfermas nesse momento. Senhor, os hospitais que estão superlotados, os pacientes, Senhor, que estão à espera, Senhor, por causa do Covid, por causa de tantas outras situações de saúde. Senhor, só o Senhor, Deus amado, só o Senhor tem a solução. E nós te pedimos, Pai amado, que haja cura de tantas pessoas, que haja, Senhor, a recuperação de tantas pessoas. Mas nós te pedimos, Senhor, que na vida dessas pessoas haja também, Senhor, a cura da alma, que seja sarada a alma, que seja transformado o coração, que não seja só a cura física e passageira, ó Pai, mas que seja resolvido na vida das pessoas também a sua condição eterna. Pai amado, visita nesse momento cada leito, cada hospital, Deus amado. E, ó Deus, aqueles que estão em aflição tão grande agora, Senhor, que eles possam sentir um alento como eles não têm sentido, sendo a Tua visitação, meu Pai, na vida dessas pessoas. Que haja testemunho, Senhor, e que o Senhor seja glorificado, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, ter curado tantas pessoas. Não é por merecimento, ó Pai, mas por causa da Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado. Fortalece a Tua igreja, usa os Teus filhos, usa os Teus servos, nos usa aqui na cidade de Pires Ferreira, ó Pai, como um canal a abençoar outras vidas. Assim, Deus amado, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, nós estamos concluindo esse tempo, gratos aí pela sua participação, pela sua atenção. Deixa aí um comentário, deixa um likezinho. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, né? Porque a gente vai utilizar, inclusive, com outros conteúdos, como devocionais. Enfim, é um canal da igreja e a gente deve usufruir o máximo possível, tá bom? Um abraço, depois me dê o toque de como ficou aí a transmissão. Deus abençoe. Ele sabe tudo que precisamos. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Eu
debaixo da graça do nosso Deus, seguindo e certo que Ele está conosco. Amém? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além.